Vamos lá, gente, para circular a palavra, que assim, a gente vai ter futuramente muito tempo. Eu tenho uma coluna no jornal Pragmatismo Político, que está cheio de artigos sobre isso. Então, eu vou ser bem pontual, pegando aqui o gancho, dando de novo boa tarde para a galera toda que está aí, está cheio de gente, né? Pegando um gancho do medo que o colega Pedro lançou no início, e o Marcelo repetiu em contextos um pouco diferentes. E uma questão levantada, que eu gosto muito dessa questão da interação aqui nos comentários, é da Andréa de Moraes, que ela lançou assim: por que não temos na esquerda grupos segmentados de Zap e Telegram? E eu começo por aí. Por quê? Gente, um pouco antes da eleição, né, o Pragmatismo Político é um jornal no qual eu tenho coluna. Os redatores-chefes criaram um grupo Telegram, ficou cheio, está com 5 mil pessoas. E o objetivo era fazer um trabalho na rede, na grande rede, novo, né? Porque nós fomos surrados em 2018, pegos de surpresa, e eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, para fazer um trabalho de contenção, de afirmação positiva sobre Lula, a eleição de Lula, porque a coisa estava muito complicada. O bombardeio, né, de artefatos de linguagem, de memes, do campo da extrema-direita, eles têm um know-how, né, importado de fora, isso que eles usam, e nesse ponto eles estão, assim, digamos assim, um pouco mais avançados, até no aspecto da violência usada. Pois bem, eu estou dizendo isso por quê, gente? Porque medo é uma tônica. O medo pode ser nosso companheiro numa situação de emergência. Uma dose pequena de medo muitas vezes nos ajuda e nos impulsiona a lutas. Muitas vezes nos coloca a reagir e agir. Mas o medo em excesso, ele pode ser paralisante, né? Ele pode, inclusive, ser um fator gerador de alto grau de ansiedade e tal. E a gente tem conversado muito, gente, que o que a gente está vivendo agora, né? Eu, inclusive, incentivo a todos que comemorem bem internamente Lula ter sido eleito. A outra opção seria totalmente desastrosa. Então é muito bom, que bom que o Lula foi eleito, né? Geopoliticamente falando, houve acenos indicando que a coisa vai ser boa nesse sentido, porém, nós vamos ter muito trabalho aqui no Brasil, nós vamos ter muito trabalho, né? Já foi falado aqui pelos colegas, essa extrema-direita, ela conquistou uma visibilidade. Eu estou sendo bem ameno, não estou entrando no campo de desqualificados, de visibilidade, do modo como conseguem essa massa deles, né? E há um problema que eu acho que a gente tem que enfrentar, sem esquecer do que Pedro disse, da questão dos corpos, da questão do presencial, da questão de reconstruir os laços dentro de uma democracia com proximidade, com arte, com poesia, com cultura, fortalecendo. Isso é óbvio, ou seja, transformar o campo do pensamento na ação, mas nós temos também que começar a dar atenção para ter um entendimento sobre o que aconteceu conosco, né? Mais ou menos desde 2008 para cá. 2008 por quê? Porque é quando começam a vazar aquelas coisas estranhas de espionagem HD da Petrobras e tal, né? Aconteceu uma coisa muito grave conosco, né? O Brasil, nós temos personagens internamente do Brasil que participaram disso, núcleos aqui dentro do Brasil que fomentaram aquelas idas, aquela convulsão de rua 2013. Muita gente compara, eu odeio a expressão Primavera Árabe, porque o que ocorreu lá foi muito singular para quem estuda isso. Não foi exatamente a mesma coisa no Irã, Tunísia, Síria, Egito, mas vamos lá. A gente viveu o nosso tupiniquim aqui e houve um impulsionamento. Porém, gente, é interessante, e veja só, isso tem que ser feito interdisciplinarmente, agregando, chamando para conversa, chamando para leituras e discussões, né? O que aconteceu aqui é da ordem de um novo momento em que a grande rede, com seus dutos, suas plataformas, ela nos lança numa realidade que essa não tem mais volta. A gente tem que trabalhar o corpo, trabalhar o presencial, mas a internet, com a amplificação dos discursos, eu estou chamando aqui de discurso, imagem, escrita, vídeos misturados em hipermídia, ela chegou. A gente não vai acabar com a internet porque estamos
tateando, entendendo o uso violento e daquela superfície como uma superfície de guerra armamentista. E as armas, bombas neurolinguísticas, bombas psicolinguísticas, bombas semióticas, desde das baixamente elaboradas, né, patéticas, que às vezes causam riso, até as muito bem elaboradas, que atingem as mentes das pessoas, individualmente, coletivamente. Esse cansaço, essa prostração, eu acho, que muita gente está sentindo, também é devido a esse massacre mental, e eu vou lançar aqui uma semente para passar a bola, para não ficar aqui, né, a gente vai circular, vou poder ter outra fala, que é o seguinte, veja só, sem querer deter verdades absolutas. Mas, na minha concepção, por exemplo, para eu exemplificar, a Lava Jato, ela pode ser entendida também como uma mega operação psicológica que usou lawfare. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que o direito é psicológico, antes que alguém se apresse, por favor. Eu estou dizendo que a propaganda maciça por todas as mídias possíveis e imagináveis que invadiu a mente de todo mundo durante anos, foi de uma luta do bem contra o mal, foi de uma luta que ia acabar com a corrupção, e um partido, no caso o PT, ele foi colocado como, digamos assim, o inventor da corrupção e os seus personagens principais alvos da prisão. O que eu quero dizer é o seguinte, ela só funcionou naquele período muito em função dessa propaganda maciça que, inclusive, pegando o gancho que já foi falado aqui, capturou companheiros do campo de esquerda progressista, que há anos atrás ficaram, mas eu não posso fazer nada, fez aquelas alianças, como se a culpa fosse disso, gente. Os Estados Unidos da América, né, que detém todo o poder e potência ainda de cabeamento de rede, de hardware, de software, de máquina de espionagem a partir daquele ataque das Torres Gêmeas lá, daquele episódio, aquele acontecimento, melhor falando, eles tiveram, botaram a mão aqui. Isso é quase confessado. Olha a Vaza Jato, olha o Departamento de Justiça deles vindo a público mostrar a relação que tiveram, né? Agora, tivemos agentes entrados e infiltrados. Então, eu acho que começar a lançar, olhar sobre isso para entender o papel desse bombardeio de linguagem nas mentes, que as nossas mentes não estão acostumadas com isso. A garotada que nasce agora, eu tenho meus alunos, é um barato, meus alunos, eu dou aula, eu tenho a sorte de dar aula para ensino médio e faculdade. De ensino médio nos ensinam muito. Todo mundo capturado no panóptico digital, é uma expressão que eu gosto de estar capturado. É uma nova era. Nasceram assim, mas o mundo nosso mundo não é só feito dessa turma. Isso aí pegou muita gente de surpresa. E tem todo um aparato de uma escola de propaganda que vem sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos, no início do século passado, né, e mais tarde a gente fala um pouco sobre isso, que começa com o sobrinho do Sigmund Freud, o Eduard Bernays, que é sobrinho também, era sobrinho do Jacob Bernays, filólogo alemão, especialista em estudo da catarse, que era, inclusive, referência para o próprio Freud e para o Breuer, para o Nietzsche, inclusive. Quer dizer, esse cara que inventou as relações públicas, ele começa a desenvolver todo um aparato de ideias de estratégia de propaganda que foi, durante o tempo, né, se desenvolvendo, e ele falece em 1995, isso deixou escola. Essa semente eu jogo para passar a bola agora, porque isso gerou escola. A Cambridge Analytica e a SCL, que muita gente que está aqui nos assistindo, todos os colegas, seguramente já escutaram falar bastante, elas herdaram práticas bem-sucedidas que o Bernays já tinha aplicado, em golpe de Estado, inclusive. Tá? Então, a gente tem que tirar um tempo também para compreender isso, para poder reconstruir a nossa democracia e pensarmos, inclusive, numa soberania no campo digital. Por que não? Porque é o que vai nos livrar um pouco, talvez, das mãos, né, invisíveis dessas grandes big techs, que, claro, eles vão funcionar a favor do lucro que eles desejam obter. E aí, quando se pensa em funcionar a favor do lucro, a gente já sabe no que vai dar isso, né? Dominação, colonização, controle. Então, essa bola aí, passo a bola para algum companheiro ou companheira continuar.